Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei exatamente que momento vão estar vendo esse vídeo. Eu sou o Abner Matheus Jesus Pena, sou discente do projeto Descomplicar Exercício, que é um projeto de extensão voltado para o ensino do texto dissertativo argumentativo. E para o seminário do SF A Minha Rua, o projeto que eu trouxe é a interdisciplinaridade em tempos de pandemia, a didática utilizada para o ensino do gênero dissertativo argumentativo. Esse trabalho foi feito em conjunto com a discente Carla Garcia de Souza. O projeto Descomplicar é Preciso é um projeto de extensão, como eu disse, voltado para o ensino do texto dissertativo argumentativo, onde a gente busca preparar alunos do IFPA Campus Ananindeua para o Exame Nacional do Ensino Médio, voltado para a redação. O projeto Descomplicar é Preciso é um projeto que originalmente era presencial, mas por conta da pandemia nós tivemos que nos adaptar para o formato digital. A princípio, o projeto organizava lives todas as semanas, sempre trazendo um convidado de uma área diferente para debater um tema diferente. E essas conversas ainda acontecem, mas atualmente a gente faz pelo Google Meet com uma turma de mais ou menos 50 alunos, que são divididos entre os 10 discentes que fazem parte do projeto, sendo 5 alunos para cada, em média. Nós tivemos que nos adaptar e a gente está usando a tecnologia a nosso favor para poder prover esse tipo de ensino, esse tipo de didática, esse tipo de informação para os nossos alunos, porque muitos desses encontros só são possíveis pelo fato de estarmos online. Mas por que a interdisciplinaridade é tão importante? A gente pode começar primeiramente falando o que exatamente é interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais variadas áreas, sendo importante, pois abrange temáticas e conteúdos, permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. Então, basicamente, o que é a interdisciplinaridade? É você estudar um determinado assunto pela visão de duas matérias, de duas áreas completamente diferentes. E como é que ela é exigida no Enem? Essa frase aqui, inclusive, foi tirada da cartilha do participante do Enem de 2019. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar o seu ponto de vista. Então, o próprio INEP, o próprio MEC, ele te cobra esse tipo de conhecimento voltado para as outras áreas, que tu saiba aplicar ele no texto dissertativo argumentativo, para mostrar que tu consegues fazer alguma ligação daquele assunto que está sendo retratado na redação de outra área, para mostrar que tu sabe alguma coisa daquele assunto. Quanto ao material e o método, o material que a gente estuda é o texto dissertativo argumentativo produzido pelos alunos, e o método é através do ensino da interdisciplinaridade, que são realizadas conversas com os convidados de áreas diferentes e trabalhar esses aspectos dentro do texto dos alunos, ver como é que eles aplicam aquilo que é ensinado. Esses aqui são alguns exemplos de algumas das reuniões que tiveram. Essa daqui foi os desafios da igualdade para a igualdade de direitos na sociedade brasileira, que foi em conjunto com o professor Zimar, que é formado, tem PhD em História. E essa próxima aqui foi uma das mais recentes do projeto, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é a do SUS, Desafios e Importâncias da Saúde Pública. Desafios e Importância da Saúde Pública no... E nessa aula em questão, o convidado era um diretor de um hospital, que está trabalhando, né, justamente na questão da pandemia, com a Covid, etc. E ele abordou diversos aspectos socioeconômicos, estruturais, as políticas de embasamento que tiveram em relação ao SUS. Foi bem interessante, foi bem esclarecedor para os alunos. Quanto aos resultados, eu trouxe aqui alguns parágrafos escritos pelos alunos nessas redações em questão. A primeira foi a do desafio para a igualdade de direitos na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, evidencia-se desde a colonização a herança da má gestão pública no Brasil, a qual corrobora com o desleixo com os mais vulneráveis. Então, aqui o aluno está fazendo esse link dessas mazelas que a gente enfrenta até hoje, ele está fazendo esse link com a colonização, que é uma herança deixada pelos nossos colonizadores, essa questão da má gestão, que sempre houve essa segregação social aqui no Brasil.
Nessa perspectiva, segundo o filósofo grego Aristóteles, a política tem como função preservar a integração entre os indivíduos da sociedade, isto é, tornar possível o cumprimento da lei de forma coesa. Aqui ele já está fazendo o link com filosofia, está pegando as teorias de Aristóteles, que ele estudava o comportamento dentro das cidades gregas. Sob essa ótica, constata-se a falta de atenção pelos representantes brasileiros aos privilégios jurídicos, como também aos serviços aderidos por parte dessa classe social alta. Então, aqui ele está trazendo como deveria ser na teoria, que o Estado deveria assegurar que o cumprimento das leis, que ela fosse cumprida de maneira correta, mas que isso não acontece dentro do cenário brasileiro atual. Por outro lado, grupos de pessoas que pertencem a uma camada mais baixa acabam não tendo os mesmos privilégios. Desse modo, é perceptível que a desigualdade de renda gera dificuldades de direitos no Brasil. Então, aqui é esse o ponto que ele queria trazer. Ele trabalhou todo esse parágrafo para poder sustentar essa ideia de que a desigualdade de renda gera uma dificuldade da igualdade de direitos no Brasil, por conta de todos esses aspectos políticos e sociais. E essa outra redação aqui é de uma aluna, e o tema foi SUS, desafios à importância da saúde pública no Brasil. Em primeira análise, a falta de investimentos da parte do Estado colabora para a contrariedade na saúde pública. Segundo o site G1, a crise histórica no abastecimento de remédios coloca em risco o tratamento de milhões de pacientes em todo o Brasil, não somente afetando o tratamento daqueles que não possuem condições financeiras, mas ferindo o direito constitucional. Então aqui, além dela estar pegando uma notícia recente, ela está fazendo esse link justamente por parte daquilo que é dito na Constituição, aquilo que deveria ser garantido por parte da Constituição, para poder sustentar essa ideia de que a falta de investimento do Estado está ajudando a defasar o SUS. E como isso está sendo afetado atualmente na pandemia, fazendo esse link com um acontecimento bem recente. E a conclusão que a gente tem, após alguns meses de trabalho com eles, é que o impacto desses encontros, dessas palestras, de certa forma, tiveram no texto dos alunos foi absurdamente perceptível. Se for comparar com os primeiros textos, é completamente diferente, parece que é outra escrita. E evidencia-se cada vez mais a importância da interdisciplinaridade no texto dissertativo argumentativo. Não dá para ensinar texto dissertativo argumentativo sem falar de interdisciplinaridade. Não tem como trabalhar esse tipo de texto sem ter essa conversa com as outras áreas do conhecimento. Aqui eu peguei um trecho de um texto de um blog de pedagogia sobre a importância da interdisciplinaridade em sala de aula, que está constando nas referências ali no final. Conforme as leis de diretrizes e bases do ensino fundamental e ensino médio têm como finalidade preparar o aluno não apenas para o ensino superior, mas também formá-lo como pessoa apta a viver em sociedade. Essa formação diz respeito, entre outras coisas, ao posicionamento crítico e a aquisição de repertório para lidar com a sociedade que o indivíduo está imerso. É muito importante entender que a interdisciplinaridade dentro de sala de aula ela não deve ser só focada dentro do texto dissertativo argumentativo. Ela deveria ser uma pauta voltada para todas as matérias dentro da escola, porque é através disso que o aluno vai poder formar o senso crítico dele, que ele vai poder formar esse posicionamento tendo algum embasamento por cima disso. Essas aqui são minhas referências. Muito obrigado, era isso que eu queria mostrar.